Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje, no nosso novo episódio do Resenha Histórica, estou trazendo a leitura que eu fiz no mês de fevereiro. E é uma leitura simplesmente deliciosa. O texto de hoje é Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden. Para começar a conversa de hoje, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não li esse livro de maneira física, né? Eu acabei adquirindo ele como e-book, estava bem barato na internet e foi dessa maneira que eu li. Então, infelizmente, eu não tenho como mostrar a capa, a não ser por imagem que eu vou deixar aqui do lado para vocês poderem ver, tá? Até tem uma capa bem bonitinha com uma das figuras que acompanhou a edição original, né? E como que eu tive contato com Duas Viagens ao Brasil de Hans Staden, né? Primeiro, o contato que eu tive com essa obra foi na sugestão de bibliografia quando eu fiz a disciplina de História da América, tá? Depois apareceu de novo quando eu fiz História da Colonização do Brasil, né? História do Brasil, Colonização, que tinha essa parte. E eu lembro de ter um contato, na verdade, com o texto do Cabeça de Vaca, né? Quando estava tendo aulas sobre história do Paraná. Eu li um pouquinho do Cabeça de Vaca e aí também, nessa mesma pegada, eu li um pouco sobre o Hans Staden. Mas eu li uma pequena parte do livro, não avancei muito e sempre tive vontade de voltar a ler, né? Então, da mesma pegada que eu fiz com o Queijo e os Vermes há um tempo atrás, eu resolvi ir atrás de algumas leituras que eu não tinha terminado e que muita gente diz que é boa. E aí agora eu fui atrás de Duas Viagens ao Brasil do Hans Staden e eu simplesmente amei essa leitura, tá, galera? É sensacional. E antes de qualquer descrição que eu vou fazer aqui para vocês, das minhas impressões, eu já deixo amplamente recomendado esse texto para vocês, ok? Bom, o texto ele tem um prefácio feito pelo Eduardo Bueno, né? Que é bem interessante, dá uma visão até que bem global sobre os assuntos que o texto do Staden vai tratar, né? Particularmente eu não gosto muito do jeito que o Eduardo Bueno escreve. Eu acho que às vezes ele escreve de um jeito meio que complexo demais, às vezes uns períodos meio longos, ele meio galhofeiro, assim, sei lá. Mas eu acho que ele falando, ele é imensamente melhor do que escrevendo. O cara é incrível, as aulas dele são sensacionais. O conteúdo que ele tem aí no YouTube é ótimo, né? Inclusive super recomendo também. Então tem esse prefácio muito interessante do Eduardo Bueno, apesar de eu não gostar tanto da forma com que ele escreve. Depois a gente tem o prefácio sobre o cara que ajudou o Hans Staden a escrever esse livro, já que ele não era uma pessoa tão letrada, né? Ele sabia ler, ele sabia escrever, mas não num nível, numa capacidade, numa habilidade suficiente para escrever o próprio livro, ok? E daí, dali para frente, tem os relatos de Hans Staden. E afinal, quem é esse cara então? Hans Staden era um alemão meio maluco que, por vontade aí de conhecer o mundo, ele acabou entrando em duas viagens ao Brasil. A primeira viagem ela é relatada bem no iniciozinho do livro e de maneira bem rápida, tá? Uma passagem dele pelo Nordeste brasileiro, aonde ele inclusive passou, se não me engano, 2 anos ali combatendo os grupos indígenas que lá tinham, tá? Depois ele retorna para a Europa e de Sevilha ele vem de novo para cá, para o Brasil, mas daí dessa vez para uma expedição aqui para a região do litoral sul do Brasil, sul-sudeste, e vai acabar desembocando lá pela região que hoje é São Vicente e Santos, tá? Então o Hans Staden ele foi um explorador, né? Ele foi um navegador, ele foi um viajante aqui em terras brasileiras, lá em 1559, alguns anos a seguinte da primeira viagem dele. O que é muito legal do texto, que eu acho que é o que torna mais apaixonante, eu acho que é o que todo mundo que gosta de história tem que ter mais contato, né? É aquele famoso termo da fonte primária, né, galera? Então, assim, é um relato da época. É muito vívido, assim, o que ele experimentou, sabe? Te transporta para aquele momento. Ele faz descrições muito interessantes. E uma coisa que é legal, é um texto muito dinâmico.
é muito sucinto, né? Inclusive, até vou comentar um pouco mais disso para além, eu estou trabalhando esse texto na sala de aula, tá? Com as minhas turmas de ensino médio, porque o texto ele é relativamente curto, né? A linguagem objetiva é direta, então os capítulos no máximo tem 1, 2 páginas. O Hans Staden ele não fica de floreios, é papum. Ele vai lá e fala o que ele acha, ele vai lá e fala o que aconteceu com ele. E a maior parte do livro se desenrola quanto à segunda viagem dele. É essa mesmo que ele passou aqui pelo litoral paranaense, pelo litoral paulista, tá? Que nesse tempo ele vai acabar ficando, né, em Bertioga, e nessa cidade ele vai passar a fazer parte do grupo da fortificação e proteção da cidade, já que ele era um canhoneiro, ele tinha esse conhecimento para trabalhar com o canhão, e é até interessante que ele cita que os caras ficam loucos para querer segurar ele lá na cidade, porque não tem canhoneiro na cidade, né? Então tem um canhão sobrando lá, que é fundamental para eles conseguirem se defender dos indígenas, mas não tem ninguém que saiba usar. Então ele aparece, se eu não me engano, tá, galera? Ele serve 2 anos lá em Bertioga como canhoneiro, e nesse tempo ele acaba sendo capturado por uma tribo de Tupinambás que intentava, né, devorá-lo. E aí esse é a grande história que é contada no livro. Ah, ele morreu? Claro que não, né, galera? Quer dizer, ele morreu, né, quando chegou a hora dele de bater casquato, obviamente. Mas ele não foi morto no ritual antropofágico da tribo que o aprisionou. Ele vai conseguir fugir, né, vai conseguir escapar desses caras, e ele vai contando todos os percalços de ficar com os selvagens, como ele se refere, né? E também como ele conheceu profundamente a cultura daquele povo, a ponto também de saber a língua deles mais pra frente, tá? Então é um texto maravilhoso, um relato da realidade da época, te transporta para aquele momento, é rápido, é gostoso de ler. Por isso acho que, pensando na estrutura do texto, eu gostei demais. Eu simplesmente me apaixonei pelo livro. Uma das coisas que eu mais gostei, que eu achei muito interessante, foi a parte da questão religiosa. O Hans Staden ele se preocupa em descrever bastante da cultura do povo que ele teve contato, e como ele vai tentando entender como é a cultura desse povo, como eles vivem, quem são, né, os seres que eles acreditam, as divindades deles, e como esse povo também com o contato com ele e com outros colonizadores, né, com outros exploradores que estão passando pelo Brasil ali naquele momento, franceses, portugueses, os povos nativos também estão tentando entender que Deus é esse que esses homens de além Marta acreditam, né? E visto algumas situações que talvez até entre no campo de se a gente deve mesmo acreditar no que o Hans Staden está dizendo, né? Mas por vezes ele ameaçou os indígenas com a ira de Deus e de certa forma deu certo, né? Então tem um momento bem interessante que ele trabalha a seguinte situação, de que eles estavam navegando, eles estavam com os indígenas na canoa, e uma nuvem negra se aproximou, né, uma chuva, aparentemente uma tempestade, e ele disse assim, ó, a tempestade é porque Deus está brabo, porque vocês me capturaram, né? Se vocês me soltarem, me tratarem bem, não me devorarem, essa chuva vai embora, né? É mais ou menos assim a situação. E por algum acaso os ventos realmente levam essa chuva, essa tempestade para longe e não chove ali onde eles estão. Então, aos poucos, em algumas situações pontuais, tá? Os indígenas vão percebendo que talvez aquele Deus dele tenha realmente poder, né? E começam a temer, de certa forma, causar mal ao Hans Staden e sofrer as consequências do Deus cristão, tá? E isso é muito interessante, é simplesmente fascinante, né? Tem uma situação também que uma parte das pessoas na tribo onde ele está, eles ficam doentes, né? E aí eles pedem, peça pro seu Deus curar eles. E ele fala assim, se vocês fizerem o bem para mim, o meu Deus vai curar eles. E a galera começa a morrer, e ele mesmo fala que ficou super preocupado com isso, porque Deus tinha que curar os caras para que desse tudo certo pro lado dele. Mas no fim o chefe de uma das tribos acaba se recuperando da doença e ele ainda sai ganhando nessa história toda. Então tem até uma narrativa interessante realmente desse choque cultural que acontece naquele contexto.
Tem muito cara de hoje em dia que com certeza devia aprender um pouquinho com o Hans Staden. A abordagem que ele tem desse mundo, desse novo mundo da América é muito legal. Porque ele não só vai fazer o relato do que aconteceu com ele, e o tempo todo ele dizer que ele quer contar o que aconteceu com ele, porque ele quer honrar Deus que o ajudou a sobreviver, e que tem várias pessoas que são testemunhas do que ele passou. Mas na parte final do livro, ele vai se preocupar em explicar várias questões culturais que ele mencionou durante o seu relato, que obviamente são estranhas ao leitor europeu. Então ele vai explicar sobre os maracás, ele vai explicar sobre como são as ocas, ele vai explicar quem são os pajés, ele vai explicar todo o processo do ritual antropofágico que ele conheceu, o como as crianças comem as vísceras, o cérebro, são as mulheres que comem, que o corpo fica defumando, que eles veem o ritual antropofágico não só como uma forma de adquirir a força de outra pessoa, mas também de vingar todos aqueles entes queridos que morreram em batalha contra aquele inimigo, né? Então ele faz uma abordagem digníssima da antropologia, tá? E muito respeitosa, até me surpreendi, né? Tudo bem que passa por um filtro da tradução, que ele diz assim, as pessoas têm essa e essa característica física, são altos e belos, né? Então é muito legal essa forma com que ele descreve os povos nativos, obviamente, ainda assim passando também por um filtro do homem europeu da época, os chamando de selvagens, de pagãos, né? Primitivos, outras coisas do tipo que a gente pode ver que vai aparecer lá. E não obstante de fazer essa descrição muito interessante dos traços culturais, até onde os caras dormem, ele fala, o que são as redes, né? Ele também vai se preocupar em explicar um pouquinho sobre a flora e a fauna que ele conheceu aqui no Brasil. Ele vai explicar até o que é o tatu, um animal encoraçado. Ele fala das capivaras, ele fala da flora também, né? De como eles constroem suas canoas. Gente, é uma coisa finíssima, tá? Muito interessante. E por toda essa questão, tanto do relato, que é curiosíssimo, de alguém que veio ao Brasil 2 vezes e numa delas ficou anos ali aprisionado por um grupo de tupinambás, ok? E aí a gente tem essa abordagem meio que antropológica e também uma explicação bem curta sobre a fauna e a flora que aqui ele encontrou e que ele achava relevante compartilhar com os leitores europeus. Eu vejo que 2 viagens ao Brasil têm um valor educacional gigantesco, tá? Eu aconselho a todos os colegas professores e estudantes de história que conheçam esse texto e realmente considerem levar ele para a sala de aula, porque eu tenho certeza que vai cativar os alunos, eles vão se interessar por isso e vai contribuir bastante para entender o contexto do momento, também a sociedade tupinambá e também quem eram esses exploradores que estão chegando no Brasil. Queridos, acho que ficou bem claro que eu adorei fazer a leitura de 2 viagens ao Brasil do Hans Staden e que eu deixo como uma grande indicação de leitura para estudantes de história, pessoas que estão cursando história, professores que talvez não tenham feito essa leitura ainda. É muito fácil encontrar esse conteúdo disponível na internet, uma vez que é um texto muito antigo e já está em domínio público, ok? Pessoal, eu vou super agradecer a presença de todos, né, que contemplaram aqui mais esse conteúdo que eu estou trazendo. Gostaria de pedir que vocês deixem um like aqui embaixo se vocês gostaram e se vocês têm interesse de mais leituras desse contexto de colonização, que particularmente agora eu fiquei bem empolgado para continuar lendo mais sobre isso. Deixe um comentário aqui pedindo mais leituras sobre isso nos próximos Resenha Histórica. Tá aparecendo aqui também o meu Instagram, tá, galera? Por favor, quem puder, siga o meu Instagram. Eu estou deixando algumas dicas de vestibular lá no meu Instagram, fazendo alguns reels, né, videozinhos curtos, colocando algumas imagens, alguns conceitos legais lá para compartilhar com vocês vestibulandos. Pessoal, por hoje é isso então. Eu fico muito agradecido por todos que estiveram aqui e até mais.